Júpiter ingressou no signo de Gêmeos e eu venho trazer alguns insights que eu tive a respeito desse trânsito. Júpiter, ele tem esse poder, né, de expandir as nossas mentes e de nos proporcionar novas perspectivas com relação à vida. Ele é um catalisador de conhecimento. Então, o signo onde ele transita nos revela muito daquilo que a gente deve aprender, né, durante esse período. E considerando que Júpiter estava no signo de Touro, onde ele se encontrou com Urano, se encontrou com o Sol, que nos trouxe consciência de algumas rupturas, de algumas quebras de padrões, né, trazendo oportunidade da gente reavaliar os nossos valores pessoais, nossas crenças, as nossas culturas, né, de forma como compreender a vida, né, e as coisas que estão mais enraizadas. Então, depois, né, de toda essa turbulência, de toda essa mudança, né, forçando a gente a compreender o que está por trás e a confrontar e desconstruir, né, esses padrões e valores estabelecidos, eu acho que é difícil, né, da gente ver as coisas da mesma forma, né, não tem como a gente desver, não tem como uma mente que se expandiu voltar a ser o que era antes, não tem condições, né, então é muito importante que a gente saiba colocar em prática, né, todo esse aprendizado, né, de forma muito realista, porque é uma transformação concreta, né, visando a nossa evolução pessoal. Então, quando Júpiter ingressa em Gêmeos, é interessante porque já faz um trígono logo de cara com Plutão em Aquário, né, porque traz aquilo que está ali de potencial, né, para um desejo genuíno de mudança e transformação para o futuro. Então, eu acredito que Júpiter, que apesar de estar num signo que ele não está ali exercendo o seu melhor potencial, porque considerando que Júpiter é regente de Sagitário, né, que é um signo oposto, né, o que representa, né? Que às vezes em Júpiter e em Gêmeos a gente fica ali na superficialidade, né? Fica naquilo que está mais próximo, mais conveniente e tem dificuldade de enxergar o que está além do que os nossos olhos estão vendo, né? Porque a gente fica limitado pela mente, né? Gêmeos é um signo do elemento ar, é um signo mutável, então ele dispersa, ele vê ali as possibilidades, os caminhos e ele na curiosidade vai vendo o que é melhor, o que é melhor e não sai ali do raso, né? Porque não consegue transcender o limite da sua mente. Mesma coisa com peixes, né? Júpiter é também um regente de peixes, né? Que é o plano subjetivo. Mas quando ele está em Virgem, ele traz essa dificuldade também de lidar com o mundo concreto, né? Das coisas do cotidiano. E Júpiter em peixes não, já está exercendo, manifestando o que está além do plano material. Então, eu acredito que traz esse desafio, né? Do mundo material e transcendental, né? Espiritual, filosófico, vamos dizer assim. Em Gêmeos, a gente tem uma questão relacionada às comunicações, né? A forma como a gente tende a julgar as coisas de uma maneira muito superficial, né? Muito dispersa. Tem essa dificuldade, como disse, né? Na expressão da profundidade ampla, né? Transcendental do físico, como o signo de Sagitário. Então, eu acho um aspecto super interessante para a gente estar observando durante esse período, né? E vendo essas questões que foram sinalizadas com esse trígono com Plutão, né? As questões que estavam ali no inconsciente e que clama por transformação e por uma renovação, né, dos nossos caminhos, porque eu acho que são assuntos que estão sendo trabalhados desde o eclipse em Áries, né, que colocou esse desafio de Quirón, teve ali os trânsitos também quando os planetas foram se aglomerando em Touro, né, e colocando tudo isso em evidência. Então agora não tem mais para onde fugir, né, apesar das possibilidades e o grande risco da gente se dispersar, né, dispersar tudo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento, né, de verdades, né, e não conseguir colocar em prática, mas por conta, né, de uma conveniência. Então, ficar atento a essa faceta sombria do signo de Gêmeos vai ajudar a gente a superar essas limitações, né, impostas pela nossa mente. Então, exercer também a fé em nós mesmos e saber que a gente tem responsabilidade diante das nossas escolhas e as consequências, né, daquilo que a gente está buscando, como crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito que a gente precisa também trabalhar essas questões relacionadas ao julgamento, né? O que a gente julga que é certo, que é errado, de achar que a gente sabe o que o outro tá pensando, né? De que se a gente fosse o outro a gente faria diferente, e não é assim. Tem questões que estão muito além disso, né? E que faz parte também de um exercício de crescimento individual mesmo, porque é muito fácil pra gente apontar o dedo e falar que fulano tá certo ou tá errado porque ele tá fazendo da forma dele, né? Sendo que a gente tem uma forma de ser e o outro também tem essa natureza que é diferente, né? Mas o que tem de igual na gente é essa necessidade da gente evoluir, para isso que a gente tá aqui. Então, é interessante também trabalhar essa questão, né? Vamos considerar que Júpiter, em Gêmeos, tá no mapa do Brasil, né, junto com a Lua, que é o temperamento coletivo. Então, Júpiter em Gêmeos, né, aquela cultura da malandragem, da conveniência, sabe, malandro, malandro, mané, mané, isso aí é algo que acaba aprisionando a gente em padrões comportamentais kármicos, né, porque dificulta o nosso crescimento e desenvolvimento. E tá muito aterrado, inclusive,
nas questões relacionadas à política, né, à fé, o exercício da fé, da religião, né, então a gente vê isso muito escancarado no Brasil, né, a minha religião é certa, eu sou errada, não sei o que, a dificuldade de transcender por questões culturais, né, inclusive políticas, né, a dificuldade que a gente tem de exercer a democracia, no sentido de saber que o outro, ele vota naquele que ele tem como referência para ele por conta de questões que estão muito além daquilo que pra gente é ético, moral, enfim, né, e saber, ter consciência disso, e que isso também não define caráter, é muito importante, né, até porque às vezes a pessoa ela tem um discurso maravilhoso, mas você vê na prática, ela não tem caráter, então isso não define. Então, a gente conseguir trabalhar também essas questões dos pré-julgamentos, né, dos pré-conceitos e da mentira consigo mesmo, né? Porque eu acho que essa é a pior de todas, porque essa é a raiz das questões. A gente quer levar vantagem em alguma coisa, por isso que precisa mentir. Só que mentira, ela não existe. Quem mente, ela mente para si mesmo, né? Então a gente conseguir olhar para isso, né, de uma forma como isso me deixa mal, me intoxica, eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer, eu fico presa ali, sempre nas mesmas questões, porque eu preciso encarar que a verdade ela tá aqui, né? Independente daquilo que eu fale, né? É o que eu consigo colocar em prática. E é isso, né? Senão a gente acaba sendo escravo da mente. E é isso que eu acho que esse trânsito, ele tá nos ensinando, né? Esse entendimento, né? De uma maneira que a gente consiga colocar tudo em prática, né? E de forma muito autêntica, muito sensata e, lógico, né? Considerando o melhor, né? Uma mente aberta, disposta a receber informações e filtrando aquilo que condiz com a sua verdade para a sua evolução, tá bom? Eu desejo a todos um excelente trânsito de Júpiter e até um próximo vídeo.